Boa tarde, crianças. Vamos começar nossa aula de língua portuguesa de hoje, quarta-feira, dia 5/8. E hoje nós vamos corrigir as páginas 72 e 73 do seu livro. Ainda não está com ele? Então, pegue lá, tá certo? Para nós realizarmos esta correção, tá bom? Realizar uma atividade, a tia está sentindo falta das fotos, certo? Você me enviar para eu estar registrando a sua atividade realizada e também observar se realmente você compreendeu, ficou com alguma dúvida, tá bom? Então não deixe de enviar a foto da atividade que você realizou do dia, tá certo? Vamos lá. Na correção da página 72, vocês podem observar aqui, crianças, a carta de leitor, certo? Ela está logo abaixo, e vocês iriam definir o nome de cada uma das suas partes. Nós temos aqui esta primeira parte, certo? Que é a mensagem, é o conteúdo da carta. E em seguida, abaixo dela, nós temos a assinatura, a identificação do leitor, tá bom? Então, como é chamada esta primeira parte, onde nós temos o conteúdo da carta? Ela é chamada de corpo do texto, tá certo? A mensagem que o leitor deixa ali para a revista, um comentário, quando ele diz que gostou ou não daquela publicação ou uma sugestão, certo? Então, essa parte aqui é o corpo do texto. E a assinatura, onde ele se identifica, é o remetente, tá certo? A pessoa que envia a carta é chamada de remetente. Então, se você registrou essas respostas muito bem, se não, você pausa o vídeo até você concluir aí as suas respostas, tá certo? Questão 5 da página 72. No tópico abaixo desta página, você pode observar o comando. Quando escrevemos cartas, costumamos colocar uma despedida. Essa é uma característica da carta pessoal, certo? Ela tem cabeçalho, saudação, mensagem e despedida. E assinatura também. As cartas de leitor também possuem despedida? Que vocês me dizem? Vocês acham que elas seguem essa estrutura? Se você observar esta carta aqui, olhem bem, da Sergiane. Eu gostaria que vocês publicassem uma revista falando sobre os fósseis e a história da vida, pois eu gosto de saber mais sobre as coisas, saber da nossa geração. Acho muito interessante. Obrigada. Aqui a Sergiane não escreveu nem saudação, ela não cumprimentou, certo? E também não se despediu. Ela falou sobre o tema que ela mais gosta, que é sobre a história da vida, certo? E sugeriu que a revista publicasse sobre esse tema, sobre os fósseis e a história da vida, porque ela achou muito interessante. Agradeceu, pronto, ela não se despediu. A despedida, crianças, é quando nós temos no final da carta até breve, tchau, um abraço, certo? Então, essa é a despedida que nós escrevemos na carta pessoal, aquela carta que você envia para os familiares, para os amigos. Geralmente também nós escrevemos nas mensagens instantâneas de texto que enviamos pelo WhatsApp. Mas na carta de leitor, crianças, não segue essa estrutura, tá bom? A Tina está até pedindo para a gente retornar à página de abertura e veja se as cartas de leitor possuem despedida. Se nós fôssemos voltar lá, nós observamos que que as cartas aqui na abertura do capítulo, elas não têm despedida, certo? A não ser a carta Extinção dos Dinossauros, tem a despedida Beijos, escrita por Clara Regina, e a carta Dinossauros 2, escrita por Eduardo José, que diz assim: um abraço ao pessoal da CHC. Então, nem sempre, crianças,
vai ter, certo, uma despedida nas cartas de leitor, pois não é uma parte obrigatória, tá bom? Então, se você escreveu quando escrevemos cartas, costumamos colocar uma despedida? Não, porque não é necessário. Você pode deixar a sua resposta. Porém, nem todas as cartas de leitor possuem despedida, pois não é uma parte obrigatória, tá certo? Algumas sim, algumas não vão possuir despedida. Isso vai depender muito de quem escreve, tá certo? Se a pessoa que está escrevendo, ela quer se despedir, um abraço a todos, até breve, então ela escreve lá a sua despedida. Não é errado, mas também não é obrigatório, tá bom? Então, se você não escreveu a sua resposta, você precisa completar, você pausa o vídeo e ajeita aí a sua resposta, tá bom? Para ficar a atividade excelente. Nem todas as cartas de leitor possuem despedida, pois não é uma parte obrigatória, tá certo, crianças? Nós estamos falando das cartas de leitor, tá certo? Não é a carta pessoal. A carta pessoal, ela tem que ter despedida. Estamos falando da carta de leitor, ok? Pause o vídeo para você terminar e concluir a resposta. E nós vamos para a sexta questão, tá bom? Onde o comando nos diz assim: ao responder à carta de Beatriz, como funciona o vulcão, o pessoal da revista afirma: ficamos felizes em ganhar mais uma leitura CHC. Bem, na resposta que as pessoas, o pessoal da revista deram a Beatriz, significa o quê, crianças? Ganhar mais uma leitora. Leitor é a pessoa que faz o quê? Ler, certo? Leitor é substantivo no masculino, leitora, substantivo no feminino, aquela pessoa que lê uma revista, um livro, um gibi. Nós somos leitores, nós estamos constantemente lendo, tá bom? Então, o que eles queriam dizer com isso? Ganhamos mais uma leitora. O que significa essa expressão, crianças? Vocês marcaram o quê? Beatriz comprou e leu uma revista apenas uma vez. Isso é ser uma leitora CHC? Ler apenas uma vez? Não, né? Beatriz já conhecia a revista e leu todas as edições? Também não. Porque a gente vai lendo à medida que as edições são lançadas das revistas, a gente vai lendo. É aos poucos, não é tudo de uma vez. Beatriz conheceu a revista e passou a ler com frequência. Então, ser leitor de uma revista ou de um autor, de um escritor, é você ler com frequência aquele gênero textual, aquele tipo de texto. Tá bom, crianças? Então, eles ganharam mais uma leitora porque Beatriz, ela vai ler com frequência as edições da revista. Quando eles lançarem novas revistas, ela vai ler. Quando eles lançarem novas publicações, ela vai procurar adquirir, tá bom? Então, vocês vão marcar a última opção. Ganhamos mais uma leitora, significa dizer que Beatriz conheceu a revista e passou a ler com frequência. Marca um X na terceira bolinha. E na sétima questão, na resposta à carta Dinossauros 2, o pessoal da revista afirma que os dinossauros até hoje ainda rondam a imaginação de todos. Isso significa que, agora nós vamos ver o significado dessa expressão, ó. Até hoje ainda rondam a imaginação de todos. Isso significa o quê? Os dinossauros, como vocês sabem, eles existem ainda, crianças? Claro que não, eles foram extintos, tá certo? Mas as crianças se interessam muito por esse tema. Eu tenho certeza que vocês gostam muito de falar sobre dinossauros, não é? Gostam muito de ler sobre esse tema, saber como eles viveram, qual o seu tipo de alimentação, por que que eles ficaram extintos, não é? Então, esse tema chama muito a imaginação das pessoas, não só das crianças, mas de todos, porque são animais que nós não conhecemos pessoalmente, nós só lemos sobre eles. Nós sabemos que eles já existiram,
mas o que se sabe sobre eles apenas está registrado nos livros. Ainda hoje é realizado estudo, é descoberto fósseis, certo? Tudo sobre os dinossauros. Então é um tema muito interessante. E o que significa isso, criança? Essa expressão? Vocês marcaram o quê? As pessoas não querem saber por que os dinossauros morreram? Se esse tema ainda ronda a imaginação de todos, ou seja, ainda está na nossa mente, né? Ainda passa pela nossa mente, ainda nós pensamos, ainda nós imaginamos sobre os dinossauros, então não é a primeira alternativa. Todas as pessoas sabem o que aconteceu com os dinossauros? Você acredita que é isso mesmo? Não. O que nós sabemos sobre eles ainda é pouco, né? Porque os estudos ainda são realizados até hoje. E nem todas as pessoas sabem que os dinossauros existiram ou foram extintos. Os dinossauros despertam o interesse de muitas pessoas. Você acha que é essa? Acertou, tá certo? Até hoje ainda rondam a imaginação de todos, significam que os dinossauros despertam o interesse de muitas pessoas. Tenho certeza que lhe interessa muito sobre os dinossauros, falar sobre os dinossauros, sua maneira, a maneira como eles viveram, né, como eles foram extintos, não é verdade? Então você vai marcar a última bolinha com um X, tá ok? Agora, crianças, na página 73, nós vamos ler a questão 8, que a tia já tinha falado para vocês sobre esse animal, tá bom? E agora nós vamos ler um textinho sobre ele, para conhecermos ainda mais, tá certo? Na carta Ai Que Nervoso, a leitora Gabriele Silva Vaz diz que sentiu um nervoso quando leu sobre o perípato. E você, sabe o que é um perípato? Leia um trecho do artigo científico lido por Gabriele. Pronto, esse artigo científico, crianças, é apenas um pedaço, trecho é apenas um pedaço, retirado da CHC, Ciência Hoje para Crianças. É apenas um trecho. Foi esse textinho aqui que a Gabriele leu. E aí ela disse que deu um nervoso quando leu esse texto. Vamos saber agora por quê. Realiza a leitura junto com a tia. Vamos lá. Perípato, que bicho é esse? Está achando o nome esquisito? Pensou que fosse algum parente dos patos? Pois é, não tem nada a ver. Não fosse a quantidade de pernas, poderíamos suspeitar ser uma minhoca ou uma centopeia. Mas ele tem o corpo molenga como uma lombriga. Além disso, suas pernas e antenas são carnosas e não seguem o mesmo movimento. O perípato é esse bicho único, de pele aveludada e cor arroxeada nas costas e mais clara, quase lilás na barriga. Encontrá-lo não é tarefa fácil, porque ele vive no chão da floresta, embaixo É andando por entre as folhas e os troncos caídos que o perípato encontra as aranhas e os pequenos insetos dos quais se alimenta. Mas não se engane com sua aparência frágil. Ele é carnívoro e é um ágil predador. Quando encontra um desses pequenos animais, um jato de uma substância grudenta que endurece rápido, paralisando suas vítimas. Esse é um trecho do artigo científico, tá bom, crianças? Da CHC, Ciência Hoje para Crianças, escrito por Felipe Bandone de Oliveira. E foi justamente esse artigo científico que deixou a Gabriele Silva nervosa ao ler. Quando a tia leu essa partezinha aqui, ó, vocês não sentiram assim um certo nojo, né? Só de imaginar esse animal? Olha aqui como é que ele é. Ele é parecido com uma minhoca, tem um corpo molenga, como uma lombriga. Suas pernas e antenas são carnosas e não seguem o mesmo movimento. Então, só de imaginar como é a aparência desse bicho, nós temos assim realmente um nervoso, um nojo. E no último parágrafo, a gente viu
que tem algo a mais sobre ele. Não é porque ele parece um verme que ele é assim inofensivo, né? Ele captura suas presas, o seu alimento, crianças, porque ele é carnívoro, ele se alimenta de insetos, né? E outros animais. Como é que ele captura? Quando ele encontra um desses animais, ó, quais são os tipos de animais? Aranhas e pequenos insetos. Ele lança um jato, ou seja, uma substância grudenta que endurece rápido. Quando o Homem-Aranha lança, né? Aquele jato, aquela substância grudenta, certo? Que paralisa os insetos. Aí ele se alimenta desses insetos. Então, realmente dá um certo nervoso, né? Dá um certo nojo até de falar, de imaginar sobre esse animal. Mas esse animal existe, só que ele é raro de se encontrar, tá certo? Nos falou aqui que ele é único, tá certo? A aparência dele, ele tem a cor meio roxa nas costas e mais clara na barriga, certo? E encontrá-lo não é uma tarefa fácil. Talvez você nunca tenha nem visto, né, ao vivo e a cores, esse bicho, tá bom? E nem quer ver, né? As meninas, principalmente, aposto que estão até pensando, não quero nem ver esse animal, porque realmente ele é muito nojento. E então, crianças, depois de ler a definição da revista, qual desses bichos vocês acham que é o perípato? E aí, o perípato é um pato? O perípato é esse aqui? É esse animal? Ou o perípato é esse aqui? Que você pode ter ficado em dúvida entre esse e esse. Só que falou no artigo científico que ele tem pernas, né? Pernas e antenas. Esse bicho aqui, ó, está parecendo que é uma lombriga, né? Um tipo de verme. Não tem pernas e esse aqui já tem, né? Então matamos a charada. Você marcou esse? Você acertou, tá certo? Esse aqui é o perípato. Talvez você não tenha nunca nem visto esse animal. Tá aqui as antenas dele, ó. E tá aqui as pernas. Ele tem muitas pernas, parecido com a centopeia, mas o corpo dele ele é bem aveludado, parecido com um verme, certo? Então esse aqui é o perípato. Espero que vocês tenham marcado certinho. E agora, vamos revisar aqui o que é a carta de leitor. São textos produzidos por leitores de revistas, jornais e outras publicações semelhantes. Os leitores escrevem suas mensagens e as enviam para serem publicadas. A carta de leitor, crianças, ela é publicada em uma seção da revista. Como a CHC reservou uma seção, né, chamada Fala Aqui. Então, nesta seção, as crianças lá foi registrada a carta de leitor das crianças, tá certo? Na seção Fala Aqui. Então, as cartas que essas crianças escrevem, elas são publicadas sim, nas revistas ou nos jornais. Não só crianças, mas leitor, ele pode ser de todas as idades, criança, adolescente, adulto, idoso, tá certo? Leitor somos todos nós que lemos com frequência, estamos lendo constantemente revistas, livros, certo? E desde já eu deixo aí a dica, procure sempre ler, não só os livros da escola, não só o paradidático da aula de literatura, mas outros gêneros, revistas, gibis. Procure sempre ler, procure sempre estar informado, tá certo? Isso é muito bom para o nosso conhecimento, tá certo? Conhecimento de mundo, que é o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Essas cartas podem ser enviadas em formato de e-mail e é por meio delas que os leitores dão opiniões sobre as matérias que leram, além de sugestões de temas para serem trabalhados futuramente. Então, crianças, essas cartas elas podem ser enviadas em formato de e-mail, tá certo? Mais um aprendizado aí para nós, tá bom? E a parte 2 da nossa aula, crianças, nós vamos estudar, certo? Gramática, uso de G e GU, C e QU. Então, fique ligadinho aí na parte 2 da nossa aula, tá certo?